Muitas pessoas acreditam que o corpo simplesmente vai se desgastando com o tempo, como se o envelhecimento fosse um processo inevitável de deterioração. É comum ouvir frases como: depois de certa idade, tudo começa a falhar. Mas existe uma verdade biológica que raramente é explicada de forma clara. O seu corpo está se reparando constantemente, todos os dias, mesmo agora enquanto você está assistindo ou ouvindo este conteúdo. A pele, por exemplo, passa por um processo de renovação aproximadamente a cada mês. O revestimento do intestino se regenera em poucos dias. Os glóbulos vermelhos são substituídos a cada poucos meses e até os ossos passam por um processo contínuo de reconstrução ao longo da vida. Isso significa que o corpo humano foi projetado para reparar danos o tempo todo. Então, por que tantas pessoas se sentem cada vez mais cansadas, inflamadas ou com menos energia ao longo dos anos? Na maioria das vezes, o problema não é que o corpo deixou de tentar se reparar. O problema é que ele não recebe os nutrientes necessários para concluir esse processo de forma eficiente. Uma forma simples de entender isso é imaginar o corpo como uma oficina de reparos. Os mecânicos estão lá, as ferramentas estão prontas e o manual de instruções está aberto. Mas se as peças necessárias nunca chegam, o reparo simplesmente não acontece. É exatamente por isso que a alimentação tem um papel tão importante. Alguns alimentos fornecem os nutrientes que o corpo precisa para reconstruir tecidos, regular o sistema imunológico, reduzir inflamações e manter os sistemas funcionando em equilíbrio. E existem alguns alimentos comuns que, apesar de simples e acessíveis, possuem uma combinação de nutrientes que apoia diretamente esses processos naturais de reparação do organismo. O primeiro deles é um alimento que durante anos foi injustamente criticado, mas que hoje é considerado por muitos especialistas como um verdadeiro padrão ouro da nutrição. Depois de entender que o corpo está constantemente se renovando, surge uma pergunta importante. O que realmente permite que esse processo de reparação aconteça? A resposta está nos nutrientes que recebemos através da alimentação. Sem esses nutrientes, o corpo até tenta se reparar, mas simplesmente não possui os materiais necessários para completar o trabalho. Cada processo de regeneração no organismo depende de componentes específicos. Para reconstruir músculos e tecidos, o corpo precisa de proteínas e aminoácidos. Para reparar células e proteger contra danos, ele precisa de vitaminas e antioxidantes. Para manter o funcionamento dos nervos, do coração e das contrações musculares, minerais como potássio e magnésio são fundamentais. Quando esses nutrientes estão em falta, os processos naturais do organismo começam a ficar mais lentos. Pequenas inflamações podem demorar mais para diminuir. A recuperação muscular se torna mais lenta e o corpo pode passar a funcionar com menos eficiência no dia a dia. Isso explica por que muitas pessoas sentem sintomas como cansaço constante, dificuldade de concentração ou sensação de recuperação lenta depois de atividades físicas ou períodos de estresse. Muitas vezes, não se trata apenas de idade ou desgaste natural, mas de uma falta silenciosa de nutrientes importantes na alimentação. A boa notícia é que alguns alimentos concentram exatamente os nutrientes que o corpo utiliza nesses processos de reparação. Eles fornecem proteínas de alta qualidade, vitaminas essenciais, minerais importantes e compostos que ajudam a reduzir inflamações e melhorar a absorção de nutrientes. Entre esses alimentos, existe um que, há décadas, é utilizado como referência na ciência da nutrição para avaliar a qualidade das proteínas. Um alimento simples, acessível e extremamente completo do ponto de vista nutricional: o ovo. Entre todos os alimentos estudados pela ciência da nutrição, o ovo ocupa um lugar bastante especial. Durante muitos anos, ele foi injustamente criticado por causa do colesterol. Mas pesquisas mais recentes mostraram que, para a maioria das pessoas saudáveis, o consumo de ovos não está associado ao aumento significativo do risco cardiovascular. Na verdade, hoje ele é frequentemente usado como referência para avaliar a qualidade das proteínas presentes em outros alimentos.
Isso acontece porque o ovo contém todos os 9 aminoácidos essenciais que o corpo humano precisa. Esses aminoácidos são chamados de essenciais porque o organismo não consegue produzi-los sozinho. Eles precisam vir da alimentação. E são justamente esses componentes que o corpo utiliza para reconstruir músculos, enzimas, hormônios e até células do sistema imunológico. Todos os dias, o corpo quebra proteínas antigas ou danificadas e produz novas proteínas para substituir essas estruturas. Quando a ingestão de proteína é insuficiente, esse processo de reparação pode se tornar mais lento. Por isso, alimentos com proteínas completas têm um papel tão importante na manutenção e recuperação dos tecidos. Outro detalhe que muitas pessoas não sabem é que grande parte dos nutrientes do ovo está concentrada na gema. Algumas pessoas consomem apenas a clara tentando evitar gordura ou colesterol, mas ao fazer isso, acabam deixando de lado vitaminas e compostos muito importantes. A gema do ovo contém vitamina A, que contribui para a saúde da pele e do sistema imunológico. Também fornece vitamina D, essencial para os ossos e para a imunidade, vitamina E, com ação antioxidante, e vitamina B12, que participa da formação das células do sangue e do funcionamento do sistema nervoso. Além dessas vitaminas, o ovo também é uma das fontes naturais mais ricas de colina, um nutriente fundamental para o cérebro. A colina participa da formação das membranas das células cerebrais, da produção de neurotransmissores e de processos relacionados à memória e ao aprendizado. Pesquisas mostram que muitas pessoas consomem menos colina do que o recomendado na alimentação diária. Por isso, os ovos não são apenas uma fonte de proteína. Eles fornecem uma combinação de nutrientes que ajudam o corpo a reconstruir tecidos, apoiar o sistema nervoso e manter vários processos metabólicos funcionando corretamente. Mas se os ovos fornecem os blocos de construção que o corpo precisa para se reparar, existe outro sistema que determina o quanto desses nutrientes realmente será absorvido e utilizado. Esse sistema está localizado no intestino, e é exatamente aí que entra o segundo superalimento. Durante muito tempo, a gema do ovo foi vista como algo que deveria ser evitado. Muitas pessoas passaram anos consumindo apenas a clara, acreditando que estavam fazendo uma escolha mais saudável. Mas o que a ciência nutricional descobriu é que a gema é justamente a parte onde se concentra a maior parte dos nutrientes que ajudam o corpo a se reparar e funcionar corretamente. Dentro da gema, existe uma combinação de vitaminas e compostos que participam de vários processos importantes no organismo. Um desses nutrientes é a vitamina A, que contribui para a saúde da pele, para o funcionamento do sistema imunológico e para a proteção das células contra danos. Outro nutriente fundamental presente na gema é a vitamina D. Ela ajuda o corpo a absorver melhor o cálcio, fortalece os ossos e também desempenha um papel importante na resposta do sistema imunológico. A gema também fornece vitamina E, que atua como antioxidante. Isso significa que ela ajuda a proteger as células contra o estresse oxidativo, um processo que pode acelerar o envelhecimento celular e favorecer inflamações no organismo. Mas talvez um dos nutrientes mais interessantes presentes na gema seja a colina. Esse composto é essencial para o funcionamento do cérebro. Ele participa da formação das membranas das células cerebrais e da produção de neurotransmissores responsáveis pela memória, pela concentração e pela comunicação entre os neurônios. Pesquisas publicadas em revistas científicas de nutrição mostram que muitas pessoas não atingem a ingestão diária recomendada de colina. Isso pode afetar o funcionamento do fígado, a saúde do cérebro e até processos metabólicos importantes no corpo. Por isso, quando consumido por completo, o ovo fornece muito mais do que proteína. Ele oferece nutrientes que ajudam o corpo a reconstruir tecidos, proteger células e manter o sistema nervoso funcionando corretamente. Mas mesmo quando o corpo recebe todos esses nutrientes, existe outro fator que determina o quanto deles realmente será aproveitado. Esse fator é o equilíbrio das bactérias que vivem no intestino. E é exatamente aí que entra o segundo superalimento que ajuda o corpo a se reparar de forma mais eficiente.
Se os ovos fornecem os blocos de construção que o corpo precisa para se reparar, o segundo superalimento atua em outro ponto fundamental do organismo, o intestino. É ali que grande parte da absorção de nutrientes acontece, e onde também se encontra uma das maiores concentrações de células do sistema imunológico. Dentro do intestino, vivem trilhões de micro-organismos que formam o que os cientistas chamam de microbiota intestinal. Esses micro-organismos participam de vários processos importantes, desde a digestão dos alimentos até a regulação da inflamação e da resposta imunológica do corpo. Quando esse equilíbrio entre bactérias boas e bactérias prejudiciais é alterado, várias consequências podem aparecer. Algumas pessoas começam a sentir desconfortos digestivos, outras percebem mais cansaço, dificuldade de concentração ou aumento de processos inflamatórios no organismo. É nesse ponto que alimentos fermentados como o iogurte grego e o kefir se tornam tão interessantes. Eles contêm probióticos, que são bactérias benéficas capazes de ajudar a restaurar o equilíbrio da microbiota intestinal. Esses probióticos ajudam a fortalecer a barreira intestinal, reduzir a permeabilidade do intestino e melhorar a absorção de nutrientes importantes. Quando o intestino funciona melhor, o corpo consegue utilizar com mais eficiência as proteínas, vitaminas e minerais presentes na alimentação. Outro ponto interessante é que o iogurte grego também fornece proteína, especialmente a caseína, que é digerida mais lentamente pelo organismo. Isso ajuda a manter o fornecimento de aminoácidos por mais tempo, contribuindo para a manutenção e reparação dos tecidos. Esse efeito combinado de proteína e probióticos faz com que alimentos como o iogurte grego ou o kéfir sejam especialmente úteis para pessoas que desejam melhorar a digestão, reduzir inflamações e apoiar os processos naturais de recuperação do corpo. Mas existe um detalhe importante que muitas pessoas não percebem ao consumir iogurte. Algumas versões industrializadas contêm grandes quantidades de açúcar adicionado, o que pode acabar prejudicando o equilíbrio da microbiota intestinal e reduzir parte dos benefícios desse alimento. Quando falamos sobre reparação do corpo, muitas pessoas pensam apenas em proteínas ou vitaminas. Mas existe um fator que muitas vezes passa despercebido: o nível de inflamação dentro do organismo. A inflamação é uma resposta natural do corpo para se proteger, mas quando ela se torna constante e silenciosa, pode desacelerar muitos processos de recuperação. É justamente nesse ponto que os probióticos presentes em alimentos como o iogurte grego e kéfir começam a fazer diferença. Essas bactérias benéficas ajudam a fortalecer a barreira intestinal, que funciona como uma espécie de filtro entre o que está dentro do intestino e o restante do corpo. Quando essa barreira intestinal está saudável, menos toxinas e substâncias inflamatórias entram na corrente sanguínea. Isso ajuda a reduzir sinais inflamatórios no organismo e permite que os sistemas de reparação celular funcionem com mais eficiência. Outro benefício importante é a melhora na absorção de nutrientes. O intestino não serve apenas para digerir alimentos. Ele também é responsável por absorver vitaminas, minerais e aminoácidos que o corpo utiliza para reconstruir tecidos. Se o intestino está inflamado ou com desequilíbrio bacteriano, essa absorção pode se tornar menos eficiente. Mesmo que a pessoa consuma alimentos nutritivos, parte desses nutrientes pode não ser utilizada da melhor forma. Quando os probióticos ajudam a restaurar o equilíbrio da microbiota intestinal, o corpo passa a aproveitar melhor os nutrientes da alimentação. Isso significa mais vitaminas disponíveis para o sistema imunológico, mais minerais para os músculos e ossos e mais aminoácidos para reparar tecidos. Esse ambiente interno mais equilibrado cria as condições ideais para que os processos naturais de regeneração do corpo aconteçam com mais eficiência. Mas além das proteínas e da saúde intestinal, existe outro fator essencial para a recuperação do organismo que muitas pessoas acabam negligenciando na alimentação diária: o equilíbrio de minerais que controlam músculos, nervos e níveis de energia. É exatamente aí que entra o terceiro superalimento. O terceiro alimento dessa lista pode parecer simples demais para estar entre os chamados superalimentos. Ele é barato, fácil de encontrar e muitas vezes até subestimado.
Mas biologicamente, a banana tem um papel muito importante no funcionamento e na recuperação do corpo. Grande parte desse benefício vem de um mineral que muitas pessoas não consomem em quantidade suficiente: o potássio. Esse mineral participa de funções essenciais no organismo, incluindo contração muscular, transmissão de impulsos nervosos, equilíbrio de líquidos no corpo e estabilidade do ritmo cardíaco. Quando os níveis de potássio estão baixos, algumas pessoas começam a perceber sintomas como cansaço, fraqueza muscular, cãibras ou sensação de batimentos cardíacos irregulares. Esses sinais muitas vezes passam despercebidos ou são atribuídos apenas ao estresse ou ao cansaço do dia a dia. A banana é uma das fontes naturais mais acessíveis de potássio. Ao incluí-la na alimentação, o corpo recebe um nutriente fundamental para o funcionamento dos músculos e do sistema nervoso, dois sistemas que trabalham intensamente nos processos de recuperação e reparação do organismo. Outro benefício interessante da banana está relacionado à energia. Ela contém carboidratos naturais que o corpo consegue transformar rapidamente em combustível. Isso ajuda a manter níveis de energia mais estáveis, especialmente quando consumida pela manhã ou após atividades físicas. Mas existe um detalhe ainda mais interessante nesse alimento. A banana também contém fibras chamadas prebióticas. Diferente dos probióticos, que são bactérias boas, os prebióticos funcionam como alimento para essas bactérias benéficas que vivem no intestino. Isso significa que a banana ajuda a fortalecer o ambiente intestinal saudável, favorecendo o crescimento das bactérias boas que participam da digestão, da absorção de nutrientes e da regulação da inflamação no organismo. Ou seja, a banana não apenas fornece energia e minerais importantes. Ela também apoia o sistema digestivo que controla como o corpo utiliza os nutrientes presentes nos alimentos. E quando olhamos para esses três alimentos juntos, ovos, iogurte e banana, percebemos que cada um deles atua em uma parte diferente do processo de reparação do organismo. Quando observamos esses três alimentos separadamente, já é possível perceber que cada um oferece benefícios importantes. Mas o que realmente chama a atenção é a forma como eles trabalham juntos dentro do organismo. Os ovos fornecem aquilo que podemos chamar de matéria-prima da reparação. Eles entregam proteínas completas e aminoácidos essenciais que o corpo utiliza para reconstruir músculos, produzir enzimas, formar hormônios e renovar células. Sem esses blocos de construção, O organismo simplesmente não consegue reparar tecidos de forma eficiente. O iogurte ou o kefir entram como reguladores do sistema. Eles ajudam a manter o intestino saudável, equilibrando a microbiota intestinal e melhorando a absorção dos nutrientes que vêm da alimentação. Quando o intestino funciona bem, o corpo aproveita melhor proteínas, vitaminas e minerais. Além disso, a redução da inflamação permite que os processos naturais de recuperação aconteçam de forma mais rápida. Já a banana atua como suporte energético e mineral. O potássio ajuda no funcionamento dos músculos, na transmissão dos impulsos nervosos e no equilíbrio do ritmo cardíaco. Ao mesmo tempo, suas fibras prebióticas alimentam as bactérias benéficas do intestino, fortalecendo o sistema digestivo que controla a absorção de nutrientes. Quando esses três alimentos aparecem juntos na rotina alimentar, eles criam uma espécie de sistema completo de suporte ao organismo. Os ovos fornecem os materiais de construção, o iogurte melhora o ambiente interno para absorção e controle da inflamação, e a banana ajuda a manter energia, equilíbrio mineral e saúde intestinal. Isso não é uma tendência de dieta ou um truque nutricional. É simplesmente uma forma de alimentar o corpo com os nutrientes que ele já utiliza naturalmente para manter seus próprios processos de reparação funcionando. O corpo humano não é um sistema que apenas se desgasta com o tempo. Ele é um sistema que constantemente tenta se reconstruir. Mas para que isso aconteça da melhor forma possível, ele precisa receber os materiais certos. E muitas vezes, esses materiais não vêm de suplementos caros ou fórmulas complicadas. Eles vêm de alimentos simples, acessíveis e presentes na alimentação humana há gerações.